Louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima, seja louvada, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O bom Mestre Jesus, sempre na condução, no discernimento, na sabedoria, de mostrar os sinais a serem empreendidos na vida em prece, vivenciando o estado de prece cada vez mais. Diante de dias turbulentos, o estado de prece, bom ânimo. Diante de dias felizes, bom ânimo, para que aquele momento reverbere em tantos outros campos da seara, da caminhada, da vida, da jornada, que aquela pulverização de alegria e felicidade vá disseminando novas sementes, novos plantios, para que as pessoas incumbidas no encarne não desistam. Acompanhei, caríssimos, nesta última semana, diante do tratamento que fez da oração de São Bento. Espero que todos vocês tenham acompanhado, tenham realizado, porque se não há continuidade do tratamento, existe uma porta aberta diante da cirurgia espiritual que é empreendida, diante de tantas bênçãos espirituais que são lançadas e precisam de uma cicatrização naquele momento, naquele chip, naquele dispositivo manipulatório que foi retirado, precisa de um período de cicatrização, caríssimos. Então, se não faz o período de cicatrização, se coloca em vulnerabilidade. Importante colocar efetivamente o propósito. Acreditar e acreditar. Acompanhei alguns grupamentos de seres em experiência encarnatória que estavam querendo desistir do propósito encarnatório, de desistir de estar encarnado. Alguns com processos de pensamentos suicidas, outros em suicídios continuados. Já sabe que não pode comer determinados tipos de alimentos e mesmo assim faz a ingestão, suicida continuado. Sabe que não pode adotar determinados tipos de posturas, pois assim o psicológico e tantas outras ordens, e assim ainda se submete a tantas outras coisas. Então, caríssimos, isso é equiparado a suicídios continuados, porque você já sabe que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito estão sendo prejudicados dia após dia diante de rebeldias. Agrupamentos, inclusive, de algumas pessoas incumbidas no encarne que acham engraçado não poder comer algo ou ter algum tipo de comportamento e assim fazer contrariando, como se estivesse desafiando a vida, como se estivesse em uma roleta de experiência de que a qualquer momento pode vir a acontecer algo, como também não pode vir a acontecer algo. Então, caríssimos, prestem atenção diante desse querer estar encarnado, cumprindo o seu propósito e ao mesmo tempo estar desistindo muito fácil. No primeiro, como vocês chamam de estrada, no primeiro quebra-mola, no primeiro quebra-mola da sua estrada, quebra-mola onde passa o veículo, quebra-mola, vocês já quererem desistir, caríssimos. O quebra-mola é para reduzir a velocidade. Então, talvez você está em um ritmo muito acelerado e no meio da sua jornada vai acontecendo algum quebra-mola. Outro quebra-mola, se assim você ainda não aprendeu. E assim sucessivamente. Colocados como desafios para que você tranquilize um pouco a sua mente, diminua o seu fluxo, preste atenção no que está ao seu lado, porque, caríssimos, imaginem, você estando em seu veículo, quando você está a passar pelo quebra-mola, você tem mais tempo de olhar para o lado, para o outro, ter percepções que talvez diante de uma velocidade outra, você não tenha. A vida vai dando sinais, como disse logo no início, o Mestre Jesus, assim como todas as suas manifestações de consciência, vão dando sinais, caríssimos.
E a partir destes sinais, é importante observar que diante dos obstáculos, que são quebra-molas, lembrando sempre que cada quebra-mola é colocado em um percentual já filtrado pela espiritualidade. Então, talvez o seu quebra-mola atual hoje de vida seria uma grande muralha. E graças à espiritualidade, que sempre zela pela boa ordem de todos os habitantes deste planeta, já reduziu de uma muralha para um quebra-mola. E mesmo assim, existe uma reclamação de por que está passando por um quebra-mola. Caríssimos, quando falo bom ânimo, representa também você prestar atenção no agradecimento. Outros grupamentos que nós visitamos estão em colapsos mentais por conta de ordens financeiras, desordens financeiras, não é? Desordens financeiras, caríssimos. Cuidado com aquilo que os olhos enxergam e que os braços não conseguem alcançar. Importante, caríssimos, vocês empreenderem as raízes, empreenderem efetivamente de que hoje você pode se organizar de uma forma, talvez não da forma e do jeito que você gostaria que fosse, pois os seus almejos são maiores do que hoje as suas possibilidades, mas com ordem, disciplina e planejamento, tudo se orquestra perfeitamente. Mas se você está com os braços indo além das suas capacidades de hoje, dores de cabeça e tantos outros relampejos de aberturas espirituais vão sendo colocadas, não como quebra-molas, caríssimos, mas dando abertura a espíritos malfazejos, para estimular que você empreenda gastos ainda maiores, para que você não fique somente no fundo do poço, você fique soterrado no poço. Dá para compreender, caríssimo? Soterrado no poço. Então, caríssimos, coloquem em um papel hoje tudo aquilo que você tem de responsabilidades de ordem financeira. Observe o que é essencial hoje na sua vida, o que é essencial, essas formas. E assim você vai construindo estratégias de um planejamento de abundância, pois o ser abundante não é somente aquele que tem muito reserva de dinheiro. O ser abundante é aquele que tem o equilíbrio de diversos setores em searas diversas da vida. Não adianta você ser feliz somente em uma área da sua vida, pois nas outras áreas existem empecilhos. Então, caríssimos, estar em um estado de prece é você observar como estão cada área, cada uma dessas arestas que você porventura está abrindo e não está correspondendo ao campo de equilíbrio. Quais são as áreas? Campos familiares, campos de ordenamento pessoal, campos de ordenamento religioso, para fortalecer a sua alma, caríssimos. Isto é importante, caríssimos. Visualizar tudo que está dentro da cabeça. Tirar do campo mental, trazer para o campo da materialização e, consequentemente, ampliar o espírito, caríssimos. Colocar somente a responsabilidade na espiritualidade. Tudo significa uma culpa da espiritualidade. Acompanha algumas falas equivocadas, de dizer que a espiritualidade tem que fazer tudo, que já deu uma oferenda, por exemplo. Às vezes você pode dar uma oferenda, um prato de frutas, por exemplo, para os ciganos, para a falange dos ciganos, para a abertura da sua prosperidade. Sim, caríssimos, mas ali é um veículo mas o condutor é você. O condutor continua sendo você. Então não fique delegando responsabilidade para a espiritualidade de coisas que não são da espiritualidade, de coisas que são estritamente de ordem do encarnado diante do seu propósito, diante do seu livro de vida. Faça suas orações acreditando naquilo que você pede, acreditando naquilo que você roga ao divino. Pois, sem seguir deste formato, a oração fica sem eficácia, porque você está rezando somente no automatismo. Quem presta atenção quando reza o Pai Nosso, Ave Maria?
importante prestar atenção em cada frase, em cada palavra dita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim vai seguindo na oração. Saber, experienciar, vivenciar as palavras, assim como vivenciar as palavras que são ditas e não são prestadas atenção. Rogativo, já falei de pragas aqui, em tratamentos anteriores, não é? Prestar atenção nas palavras que vocês dizem para vocês mesmos, que às vezes saem da cabeça e não está conectada com o propósito do coração, da alma. Prestar atenção com o que você está dizendo para você mesmo. Prestar atenção o que você está dizendo para com o outro. Os rogativos que você lança para o outro, mesmo que seja de uma maneira de raiva, não é? De uma maneira temporária. Mas importante, caríssimo, vocês prestarem atenção uma por uma palavra que é empreendida na ordem do seu dia a dia. Isso é o estado de vigília, é o estado de prece. Ter o bom ânimo é querer enfrentar todos os desafios que são colocados, sabendo que o arcabouço, as ferramentas estão ali, colocadas para você, mas precisa que você também faça a sua parte. Assumir a sua responsabilidade. Assumir a sua responsabilidade. Orar significa conversar com o divino, estar em contato com o divino, fazer uma interlocução, ou seja, fazer o elo entre o que está nos céus, está na sua parte de eu inferior e eu médio, consequentemente reverberando uma realidade. Já falei das realidades, do campo das infinitas possibilidades. Então, caríssimos, prestem atenção nas orações espontâneas, neste diálogo com Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Não precisa de intermediários, você pode fazer esse diálogo diretamente com o Divino. Basta que você entre em um estado de prece. Não precisa ser olhos abertos ou fechados, da forma que você entender como cabível, e você fazer a sua interlocução. Quando você estiver indo para o seu trabalho, vá conversando com Deus. Quando você estiver retornando, se assim for possível, você pode também conversar com Deus. Às vezes são musicalidades que são colocadas que não estão em ressonância com aquele estado mental condizente naquele momento. Vá conversando com Deus, vá prestando atenção no que está posto em termos de realidade e vá conversando com Deus. Vá fazendo ponderações da sua vida, campos que você pode melhorar, talvez tomando conta de algumas palavras que você proferiu naquele dia, naquela data, e talvez você precisa recalibrar, reposicionar no dia posterior, pedir uma desculpa para alguém, se for assim necessário, ouvir e estar disponível também para falar exatamente aquilo que for necessário. Então, caríssimos, estar encarnado é um ato desafiante, mas lembrem sempre que a espiritualidade está com você. Todos os campos espirituais colocando-se à disposição para que a sua jornada, caríssimo e caríssima, seja mais tranquila, seja mais engrandecedora, seja mais confiante, segurando a sua mão, não para que você não faça a sua parte, segurando a sua mão para que você entenda que jamais você está sozinho. Por mais que você ouça que você não vai conseguir, às vezes você abre brechas para malfazejos. Você não vai conseguir, isso não vai se concretizar, isso não vai acontecer. Mas se você lançar o rogativo para o estado de prece, você consegue. Voltando para você mesmo, voltando para você mesma. Busque quem é você de verdade, na essência, e não naquilo que às vezes você vai ouvindo como se fosse um sugestionamento, não é, caríssimo? Um sugestionamento de quem porventura você pode se tornar diante da invigilância.